Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o organismo 46B. A gente tem aqui um texto que conta a história do organismo 46B atualmente. Quem quiser pode dar uma olhada depois. Eu não vou abordar muito a fundo aqui porque a gente já vai ver um texto igualzinho a esse daqui a pouco. Mas basicamente a história é a seguinte. Na Antártida tem um lago chamado Lago Vostok. Esse lago não é um lago qualquer. Ele fica abaixo do gelo. Então ele fica a uns bons quilômetros de profundidade, e nesse lago acredita-se que ele tenha ficado isolado por milhões de anos de todo o ecossistema lá fora. Então provavelmente tem espécies que evoluíram de forma separada das espécies aqui de fora. Nesse caso a gente não está falando de dinossauro, de monstro, dessas coisas. A gente está falando de micro-organismos extremófilos, porque claro, viver no gelo a quilômetros de profundidade não é uma coisa tão simples, e organismos bem pequenos. Mas tem uma história a respeito de um polvo de 10 metros que viveria nessas profundezas. E em 2012, quando as pessoas foram investigar essa região, elas ficaram uma semana sem dar retorno. E nessa semana elas estavam, na verdade, lutando contra esse polvo. Elas chegaram até o lago, de dentro do lago, de alguma forma, saiu esse polvo, e esse polvo era capaz de, em primeiro lugar, cancelar comunicações num raio de 150 metros, de alguma forma. Ele era capaz de se, digamos assim, assumir a forma de qualquer outra criatura. Então ele era capaz, por exemplo, de assumir a forma de um humano, e ele inclusive fez isso. E ele também era bem grande, né? Tinha 10 metros, não sei se é de raio, de profundidade, qual exatamente a dimensão, mas o que a história nos diz é que ele tinha 10 metros. E ele matou 2 dos 8 cientistas que estavam envolvidos nessa história. E depois de 5 dias de luta, eles conseguiram capturar o polvo, colocar num tanque e levaram para a Rússia. Eles estavam, quando chegaram na Rússia, estavam esperando serem condecorados, serem aclamados pela descoberta, mas na verdade o que aconteceu foi, o Putin falou, não, manda esse polvo pro tanque de volta, esse polvo vai ficar aí quietinho e vocês não vão falar nada para ninguém, porque esse polvo é uma arma secreta que a gente vai utilizar no futuro, e desde então esse polvo tá lá, e a gente sabe da história porque um cientista russo desertou e contou a história para um serviço de mídia suíça. Então a gente vai descobrir hoje se essa história é verdadeira ou é falsa. Esse polvo seria chamado de organismo 46B, é dessa forma que ele é conhecido. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar exatamente esse tipo de informação. Então vamos fazer aqui a procura por organismo 46B em inglês, em português e em russo. Claro, porque afinal de contas a história teria que ter surgido em russo. Aqui a gente já vai descobrir algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, você vai ver que a busca em azul, que mostra a palavra em inglês, já existe aqui desde 2009, mas existe bem dispersa e depois ela se torna mais frequente aqui em outubro de 2012, dezembro de 2012, janeiro de 2013, continua aqui e depois ela só vai ficando maior, e ela tem um grande pico pela primeira vez em outubro de 2016, novembro de 2016, como você pode perceber aqui. Depois, as outras histórias despontam, e curiosamente, a versão russa da palavra só aparece uma vez aqui, em dezembro de 2016, bem pequenininho, como dá para você perceber. Vamos dar um zoom para a gente entender exatamente o que acontece, então a gente vai filtrar desde 1 de 1 de 2016 até 1 de 1 de 2017. Perdão aqui pelos erros, vamos colocar 16 a 17 e vamos dar uma busca para você ver exatamente o que acontece, quando exatamente essa história ganha muita repercussão. Tá aqui, tá exatamente nesse período, entre 27 de novembro e 3 de dezembro de 2016, aqui. Agora, você percebe que a versão em azul já estava correndo há muito tempo atrás, ela já estava aí na internet desde pelo menos 2012. A gente tem 2 buscas isoladas aqui, a gente vai ver depois que a gente pode desprezar essas 2 buscas, porque não se referiam ao dito organismo, mas ela existe desde 2012. Então, vamos para o Google e vamos fazer uma busca por essas ocorrências de organismo 46B antes de janeiro de 2013, desse jeito. A gente vai achar um falso positivo. Então aqui é uma página de categoria monstros do lago, aí tem aqui várias coisas, tem vários equivalentes, entre eles o 46B, mas isso aqui não corresponde ao próprio 46B por si só, então isso aqui é um falso positivo. A gente tem aqui uma matéria de um site chamado Foresight Stories. Você pode encontrar ele aqui, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, e você vai notar também que essa é a única matéria existente desse período. Então aqui para baixo nós temos somente mais fotos de polvo, nós temos o mesmo site, o Fort Stories, que é
esse site aqui. Nós temos um portal que é de 18 de outubro de 2012, então esse portal é um pouquinho depois da época que nós estamos lidando aqui. Nós estamos lidando com uma matéria que foi publicada em setembro de 2002. Se você pesquisar por 2012 aqui, Ctrl F, você vai achar aqui postado 25 de setembro. Essa versão aqui conta uma história bem parecida, como vocês vão ver, mas corresponde a uma versão de um certo tempo depois. E aqui a gente pode repetir os resultados exibidos e a gente vai ver que tem mais coisa do mesmo site, do 4City Stories, e também da Wiki, que é uma wiki de monstros no geral, e que a gente também vai ver que isso aqui não tem nada a ver diretamente falando com essa ocorrência. Então a ocorrência mais antiga da história sobre o organismo 46B vem deste site aqui, que é um site chamado 4City Stories, e a gente agora vai dar uma olhada nessa matéria. Eu fiz uma certa separação aqui de conteúdos para a coisa ficar mais fácil. Tudo que está marcado em amarelo são fatos que a gente vai verificar. Tudo que está em azul são características do povo, e tudo que está em verde são fatos auxiliares. Então vamos lá. Essa história aqui coloca Geneva como sendo a localização em que a matéria está sendo escrita, e diz que um cientista que está desertando russo tem um relato capaz de distorcer a sua mente a respeito do que realmente aconteceu quando ele e seus colegas desapareceram por 5 dias no misterioso lago a 12 mil pés de profundidade do gelo antártico. Diz aqui que o Dr. Anton Padlaka disse às autoridades na Suíça que os pesquisadores descobriram uma forma de vida bizarra e mortal chamada organismo 46B. Um polvo, uma criatura parecida com um polvo, muito inteligente, que clamou a vida de 3 dos membros da equipe. Eu tinha dito 2, perdão, são 3. Mas o governo russo de Vladimir Putin disse que nada de interesse científico foi encontrado, porque o antigo agente da KGB agora planeja em transformar o organismo numa arma. A descoberta dessa forma de vida não comum no lago Vostok é a descoberta mais importante científica das últimas décadas, mas foi ordenado que não seja divulgado por causa do esquema sinistro do Vladimir Putin. Disse o geólogo que está denunciando ao Suiz. Suiz pode ser tanto aos suíços ou a um veículo de imprensa chamado Suiz. A gente vai ver depois do que exatamente isso se trata. Diz aqui que foi no começo de 2012 que os membros da expedição Rússia na Antártida tiveram sucesso em cavar uma profundidade de mais de 2 milhas sobre o gelo antártico, no lago Vostok, e um projeto que dura mais de 30 anos. Porque o lago de água salgada tem se mantido selado do resto do mundo por aproximadamente 15 e 34 milhões de anos, os cientistas preveram que eles encontrariam formas de vida que evoluíram de forma bem diferente do que o que foi observado no passado. De acordo com a nossa pesquisa, a quantidade de oxigênio ali embaixo seria 10 a 20 vezes maior do que a quantidade de oxigênio que existe no nosso planeta atualmente. Qualquer forma de vida lá de baixo deve ser única na Terra. Assim que os 8 homens se aproximaram do lago, todas as comunicações com o mundo interior misteriosamente cessaram. Conforme os dias iam passando, os cientistas falharam em responder à comunidade de fora, e fez com que vários cientistas ao redor do mundo ficaram com medo do pior. Nenhuma palavra do gelo por 5 dias, disse o Dr. John Prisco, professor-chefe de ecologia na Universidade de Montana, que também é cabeça de uma expedição similar no Ártico. Disse para a Fox News: "Eu posso apenas imaginar como isso seria." Ou talvez ele não poderia. Porque o Dr. Padalka, que é o cientista que desertou, o cientista russo, disse que durante esse tempo ele e seus colegas estiveram brigando pelas próprias vidas nas profundezas devastadoras e perdidas da superfície da Terra. Nós encontramos o organismo 46B no primeiro dia que nós estávamos conduzindo um teste preliminar de roupas para baixas temperaturas. Ele desabilitou o nosso rádio, que depois nós entendemos que foi intencional. Apesar da criatura ter 14 braços no lugar de 8, ela mata de uma forma similar que o polvo. Ela captura a presa, ela injeta uma toxina paralisante e desmembra a presa em pedaços menores. Mas o organismo 46 tinha um outro truque na sua manga. Ele é capaz de paralisar uma presa a uma distância de 150 pés, lançando o veneno na água em um órgão similar com uma bolsa de tinta, explica o Dr. Padlaka. Tragicamente, o meu colega e meu amigo de longa data, Dr. Vindrogradov, acho que eu pronunciei corretamente, foi morto dessa forma. Ele pisou na água, sorrindo, enquanto o organismo aproximou dele. Nós observamos sem poder fazer nada, enquanto ele usou os braços para arrancar a sua cabeça e depois cuspiu e depois colocou os restantes na sua boca. Foi como se ele tivesse hipnotizado o cientista telepaticamente.
gigante. A criatura tem 33 pés, para quem não usa o sistema retardado imperial, a gente pode dizer que a criatura tinha 10 metros, e ela também tem uma camuflagem extraordinária, o que ajudou a perseguir os pesquisadores. Diz aqui que várias espécies de polvo é capaz de alterar a aparência para fugir de grandes predadores, mas esse polvo aí tinha uma habilidade que praticamente seria diabólica, porque ele foi capaz de se camuflar na forma de um mergulhador humano. Nós pensamos que foi um dos nossos colegas que estava nadando com a veste de mergulho, mas nesse momento os cientistas perceberam do que se tratava, que era o polvo, e ele já tinha capturado o cientista e estraçalhado ele em vários pedaços. Se um braço de um polvo normal é cortado para fora, então o membro cortado vai acabar se mexendo, vai tentar capturar a presa e assim por diante. As pessoas dizem que isso é porque ele tem um agrupamento de neurônios. Isso age como sendo um cérebro separado. Só que os braços do organismo 46B demonstraram uma forma de autonomia que assustou todo mundo. Porque depois que a nossa única pesquisadora feminina cortou um dos braços com um machado, porque o braço cortado foi capaz de arrancar o machado das mãos dela, e depois, enquanto eles estavam dormindo, o braço foi até o acampamento e estrangulou a pesquisadora. Então nós já temos aí, acho que as 3 baixas que ele estava se referindo. Tem aqui algumas informações gerais sobre polvos que não vêm tão ao caso. Diz aqui que essa criatura seria tão inteligente quanto um humano médio, que só não diz que essa criatura superou os cientistas, porque todos eles ali eram PhDs. Diz aqui que, milagrosamente, os cientistas foram capazes de capturar a criatura num tanque. Depois de 5 dias, eles conseguiram ir para a superfície e fechar o buraco, levando a criatura. Eles esperavam serem honrados, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Eles tiveram que manter a descoberta em segredo. O Putin, todas as pessoas envolvidas disseram que não tinha nada importante ali embaixo, que não tinha nada, lacraram a expedição e mantiveram a criatura presa num tanque para ser usada como arma no futuro. Diz aqui, inclusive, que esse cara decidiu desertar do seu país nativo depois que ele percebeu que o governo estava planejando usar esse horror de forma militar. Diz aqui que tem um perigo de que algumas espécies de polvo liberam cerca de 200 mil ovos, e que se um desses depósitos forem parar na América do Norte, está todo mundo ferrado. Basicamente isso. Então diz que o governo russo disse: isso é uma coisa risível, disse o Mikhail Belotin, que é o chefe do Bureau de Informações Verdadeiras. Diz que parece algo que você veria num filme de ficção científica, que a Guerra Fria terminou, meus amigos. Se nossos cientistas tivessem feito uma descoberta tão importante assim, nós iríamos compartilhar com o resto do mundo. Então essa é a versão mais antiga da história que nós temos. Portanto, a gente vai analisar essa versão, porque isso aqui que a gente acabou de ler foi simplesmente a primeira versão da história a respeito do tal do polvo. Mas antes eu tenho que dar um pouquinho de contextualização para vocês. O Lago Vostok, quem quiser depois pesquisa aqui, Vostok Lake, para ver do que se trata, corresponde, como eu disse, a um lago na Antártida, que é um lago subterrâneo. Então, abaixo de uma grande camada de gelo tem um depósito de água doce, é o que tudo indica. Todas as análises indicam que seja água doce. É visível aqui a região que corresponde ao que está embaixo desse lago, aí você tem todo o gelo e depois você tem água. E o que os caras fizeram foi fazer uma perfuração para chegar até lá. Agora você deve estar pensando, na matéria diz muitas vezes que o polvo sai da água, que os cientistas lutam com o polvo. Então a gente dá a entender ou que os cientistas chegaram até lá embaixo, ou que o polvo chegou até lá em cima. Porque o cientista e o polvo, de certa forma, eles entraram em contato ali. O polvo matou muita gente, assim por diante. Agora, tem um problema já nesse ponto. As duas coisas, o polvo chegar lá em cima ou o cientista lá embaixo, são impossíveis. Porque a broca, o canal de comunicação que foi utilizado, tem apenas 135 milímetros. Isso dá 1,35 centímetros. Então eu tenho aqui uma régua, corresponde a mais ou menos isso aqui. Desse tamanho equivale ao tamanho da broca. Não dá para um cientista passar por uma broca de 1,35 centímetros, então ela tem, sei lá, a largura de um dedo praticamente, e também não dá para um polvo de 10 metros passar por aqui. Essa broca foi o único canal de comunicação que foi mantido entre as duas regiões, entre a superfície e o lago lá embaixo. Então, sem condições de um polvo ter feito esse percurso, isso é simplesmente impossível. Aqui tem um esquema, tá inclusive em russo, aqui é gelo atmosférico, tem todas as traduções. Quem quiser eu vou deixar um link depois para isso aqui traduzido. Eu tive que pedir numa comunidade do Reddit pra galera traduzir para mim, e é basicamente isso. O que a sonda fez foram várias trilhas aqui que passaram por aqui, chegaram até aqui e depois chegou até o ponto em que a água foi atingida. Não tem nenhuma condição de um cientista descer até aqui embaixo ou de um polvo subir aqui para cima, porque a broca tem apenas 1,35 centímetros. A broca é muito pequena para permitir que qualquer coisa do tipo aconteça, que qualquer cientista tenha um contato direto com qualquer criatura que está aqui embaixo. O que as pessoas fizeram, na verdade,
foi simplesmente afundar a broca, pegar algumas amostras de gelo, de água, trazer para a superfície e estudar depois. Não teve nenhum contato direto, nenhum cientista usou roupa de mergulho para mergulhar no Lago Vostok, porque ele está muito abaixo e não tem como você chegar lá. Então aí a gente já pode afirmar que a história é falsa, mas vamos avançar para o nosso estudo mais um pouquinho. Vamos analisar todas as coisas que a história afirma aqui para a gente saber exatamente o que daqui procede e o que daqui não procede. Em primeiro lugar, tirando as impossibilidades físicas, a história afirma que 8 cientistas ficaram desaparecidos durante 5 dias nessa região, nesse período no qual as comunicações foram cortadas. Acontece que isso é verdade. A Fox News relata que nessa época os cientistas ficaram durante 6 dias sem comunicação nas profundezas da Antártica, nessa região aqui, que corresponde ao nosso Lago Vostok. Aqui nessa matéria nós temos inclusive a entrevista com o mesmo cara que é mencionado, e ele diz inclusive que ele pode imaginar o que está acontecendo lá, que ele pode imaginar o tipo de coisa que esses caras estão enfrentando. Frio extremo, menos 30, menos 40 e assim por diante. Agora também é dito que a pessoa entrevistada, o David Pearce, afirma que os russos têm a sua própria maneira de lidar com as coisas. Então esse silêncio no rádio não é exatamente um desaparecimento, é um período que os caras ficaram sem atualizar o pessoal de fora. Agora uma outra matéria, já depois do momento em que foi noticiado que esses cientistas estariam desaparecidos, essa matéria aqui é de fevereiro de 2012, essa outra matéria aqui já é do dia 8, uma é do dia 3, a outra é do dia 8, então 5 dias depois, já diz que obtiveram sucesso, que foi possível encontrar as profundidades do lago enterrado na Antártida, o Lago Vostok. Diz aqui também que alguns dias antes, então 5 dias antes no nosso caso, algumas fontes de notícias americanas e britânicas disseram que os cientistas tinham perdido o contato, que eles estavam desaparecidos ou em perigo. Esse nunca foi o caso, disse o John Prisco, que foi a pessoa que a gente trabalhou aqui, que, como a gente já viu, é o jeito dos russos de lidar com as coisas. Então eles não exatamente desapareceram ou entraram em algum tipo de situação de perigo, porque não tem nenhum registro que isso aconteça. Também não tem nenhuma notícia que fale sobre um falecimento de um cientista nessa expedição. Quem quiser pesquisa aqui, cientistas mortos no Lago Vostok, você não vai achar nada. Não tem nenhuma notícia dizendo que esse tipo de coisa aconteceu, que tiveram baixas ali na região. Então menciona que um cara chamado Anton Padlaka, um dos cientistas envolvidos, contou aos suíços, ou então aos suíços, uma fonte na Suíça, sobre os ocorridos. Quando a gente passa disso, a gente supõe que alguma fonte noticiou isso antes desse site aqui. Então esse site cita uma fonte suíça que recebeu a delação do Anton Padlaka. Só que essa fonte simplesmente não existe. Se você pesquisar por Anton Padlaka antes de 2013, você vai encontrar alguns sites que simplesmente copiam a mesma coisa, como visto aqui. Todos esses 3 sites aqui são exatamente o mesmo. Esse aqui é simplesmente uma cópia. Essa mensagem russa aqui não tem nada a ver. Eu já abri isso aqui, fala sobre um funeral, fala sobre uma coisa que não tem nenhuma relação com o Lago Vostok, com a Antártida, nada do tipo. Quem quiser depois vem aqui e manda traduzir para o português a página. Você vai ver que o título diz a respeito de jogadores de hóquei que prestam homenagem a um cara que tem um nome semelhante, e tem aqui um creme de barbear com o nome Organismo 46B, que diz que é uma nova espécie de creme de barbear. Então, a questão é, não tem nenhuma fonte suíça, não tem nada do tipo que relate a existência dessa delação do Anton. Isso aqui é simplesmente uma delação inventada, porque não existe fonte que mostre que essa delação ocorreu. Por fim, menciona um tal de Mikhail Belotin, que faz parte do Bureau de Informações Verdadeiras. Agora, se você pesquisar aqui, você vai ver que esse bureau simplesmente não existe. Pesquisa aqui por Bureau de Informações Verdadeiras, você só vai achar matérias repetidas. Então, diz aqui, inclusive, que é inteiramente ficcional, como visto aqui, até uma pessoa já fez a mesma análise que a gente, e vai para o mesmo site que a gente está analisando, For City Stories. Então, a gente pode concluir que boa parte do que é mostrado aqui é simplesmente falso, porque ele apresenta algumas informações que têm base real, tipo o desaparecimento dos cientistas, mas ao mesmo tempo ele usa uma delação que nunca aconteceu, ele usa pessoas que nunca falaram nada sobre aquele assunto, ele usa pessoas que não existem e usa institutos que não existem. Agora, a informação derradeira de que isso aqui é mentira a gente encontra no final do artigo. Basta você descendo aqui, você vai encontrar em primeiro lugar copyright Michael Forsyth, deste jeito aqui, não sei se eu pronunciei o nome dele corretamente, e diz aqui embaixo: se você gosta de ler fato e ficção misturados de uma forma bem artística, então verifique o nosso novo suspense, Houdini versus Rasputin. Houdini é um mágico muito famoso e Rasputin é uma espécie assim, de feiticeiro russo também muito famoso, que foi escrito pelo autor deste artigo aqui.
E se você pegar aqui na página sobre o Michael Forsythe, você vai encontrar que ele é um escritor de ficção. Ele tem aqui vários livros escritos, O Sangue dos Titãs, A Hora da Besta, O Ladrão de Identidade, e ele é graduado em Yale e também foi escritor de um site chamado The Weekly World News. Ou seja, essa história foi escrita não por um site de notícias, mas sim por uma pessoa especializada em assuntos de ficção. O site aqui diz o melhor e o pior do terror. Revisões de terror e notícias bizarras, como visto aqui. E se você vê nos posts mais populares, nós temos coisas como: quanto maior a sua bunda, mais provável de você ser abduzido por aliens. Temos a nossa notícia sobre a criatura 46B. Temos aqui: cientistas do DNA criam o primeiro híbrido de humano com morcego que é vampiro. Temos aqui o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, mantém uma garota lobo pelada num zoológico humano. Temos aqui: não faça sexo durante o eclipse. Experts em ocultismo dizem: zumbis voltam tarados, não famintos. Como verificar se o seu gato é um vampiro? E assim por diante. Então esse cara é uma pessoa especializada em pegar fatos reais e distorcer bastante esses fatos e produzir uma história de terror. E o Organismo 46B é simplesmente produto dessa história. Portanto, a gente já pode traçar as nossas conclusões. Primeiro, a história surgiu em 2012 em um blog de um cara chamado Michael Forsythe, um escritor de ficção americano especializado em criar histórias que misturam elementos ficcionais com elementos reais. A perfuração realmente ocorreu no Lago Vostok, mas ele envolveu o uso de uma broca de pouco mais de 1 centímetro, sem condição de passar um cientista por ela ou de passar um povo com 10 metros. Não teve nenhuma comunicação entre a parte inferior e a parte superior, então a superfície e o lago. Os cientistas realmente mantiveram silêncio por 6 dias, mas não tem nenhum registro de acidente, de baixa, de nada do tipo. Não existia um Anton Padlaka que desertou e vazou essas informações na Suíça. Tampouco existia um Mikhail Belutin que negou as informações ditas pelo Anton. E tampouco existe um birô de informações verdadeiras da Rússia. Essa história apresenta alguns elementos verídicos, mas misturam fontes, institutos e pessoas inexistentes. E por fim, basta você pesquisar aqui por Organismo 46B e colocar Express do lado que você vai entender por que essa história se tornou famosa nessa época aqui. Você vai ver que vários tabloides britânicos dessa época, em 2016, publicaram a notícia como se fosse verdadeira. Então isso deu bastante credibilidade, porque afinal de contas era um site mais confiável, um pouco mais confiável que estava publicando isso aí. Mas, mais uma vez, tudo vem deste lugar aqui. Vem de um blog de ficção que é especializado em assuntos de ficção e, portanto, a história é falsa. Valeu por você que assistiu. Em breve a gente se vê. Falou!